capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Irmão, chega aqui perto, porque a câmera não te pega aí não. Tá pegando? Mas fica aqui, fazendo favor. Fica de cá aqui. Efésios 6, versículo 10. Concluindo, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Outro que escreveu uma carta para a igreja de Éfeso é João. João não escreveu só 3 cartas. João escreveu 10 cartas. As 3, 1 João, 2 João, 3 João. E escreveu mais 7 cartas que estão no Apocalipse, ditadas por Cristo, mas foi ele quem escreveu. E a primeira carta que ele escreve no Apocalipse também é para a igreja de Éfeso, porém resumida. A carta de João para a igreja de Éfeso é uma carta resumida. Primeiro fala com o pastor daquela igreja, mas depois trata com a igreja. Mas antes de Apocalipse, a carta de Apocalipse ser escrita, Paulo ele envia essa carta à igreja de Éfeso. E esses dias atrás aqui na sede eu falei o que Paulo encontrou, o que Paulo passou na cidade de Éfeso, né? As perseguições, as lutas, as bordoadas que ele levou na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Foi ali que se manifestou aqueles 7 irmãos. Então, no final da carta que ele está escrevendo, ele vai concluir, porque ele vem falando de assuntos, ele trata de alguns temas, ele aborda alguns temas da nossa doutrina, da doutrina da igreja de Cristo, algumas revelações do funcionamento do corpo. É aqui que ele fala sobre os 5 ministérios. Quando Cristo subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. A uns ele chamou para apóstolos, outros profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Ele explica um funcionamento. É aqui que ele dá conselho para casados, para esposa e marido. Mas no capítulo 6, ele vai dar uma orientação de cunho espiritual. Ele vai orientar a igreja, o irmão, o indivíduo no corpo de Cristo, acerca de uma posição que devemos ter, porque nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é sim contra principados, potestades, hostes espirituais, dominadores da maldade nas regiões celestes. Entende? Sim ou não, irmãos? Então no capítulo 6 ele vai falar, do versículo 10, ele vai concluir falando de uma armadura. E ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele manda você se revestir de toda a armadura de Deus. Ele não manda você deixar alguma parte de lado. Ele fala: revista-se de toda a armadura de Deus. E essa armadura, ela não é comprada. Essa armadura de Deus, ela não é adquirida em campanha, em corrente. Não. Essa armadura, ela é adquirida num posicionamento meu, um posicionamento seus diante dele, dentro daquilo que nós devemos fazer. E ele fala por que da armadura e como tomar posse dessa armadura. E ele fala então no versículo 12, ainda no 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, irmãos, ele manda a gente se revestir da armadura para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra a carne ou seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, amados? Nós precisamos tomar posse dessa armadura, ter ela conosco, para a gente discernir o que está acontecendo
no mundo espiritual, nas regiões celestiais e das regiões celestiais nas regiões terrenas. Porque quando você vai para as profecias, para a revelação do Apocalipse, ou para a profecia de Jesus, quando Jesus ele manifestou então pelo poder do Espírito o ministério profético, e em Mateus então ele fala sobre os fins dos tempos, e também as profecias ou as revelações durante os ensinamentos dos apóstolos, quando eles falam da besta, do falso profeta, do anticristo, essas manifestações que virão, as coisas que sucederão, de uma marca, de um sistema mundial, em Apocalipse da Babilônia, do sistema religioso, para a gente sair dele. Então, todas essas coisas entrelaçadas. Então nós precisamos dessa armadura para compreender as coisas que estão sucedendo, as coisas que estão acontecendo agora no mundo dos homens, no meio da política, certo, irmãos? No meio da política mundial, os grupos ativistas que surgiram. Ontem a Alessandra me mostrou um vídeo, foi hoje, do bebezinho de 3 meses que nasceu, foi hoje? Ontem a Alessandra me mostrou um vídeo de uma criancinha de 3 meses que nasceu, ficou na incubadora sem olhos, e me emocionei muito vendo aquele videozinho, aquela criança crescer dentro da incubadora, se desenvolver, os pais ali constantemente, e o vídeo foi mostrando o desenvolvimento dela, e ela já andando, caminhando, mas nasceu sem olhos, de 3 meses e 14 dias, assim, pequenininha, a cabecinha da criança cabia na mão do pai, do médico, um negocinho pequeno, ligado ali, sendo alimentado por sondas. E lá na Argentina, essa semana, foi aprovado o aborto. O aborto foi aprovado. Um aborto em qualquer forma. A mulher engravidou, não quer a criança, então o aborto está aprovado. Não é mais crime o aborto. Então existem essas pautas, e todas essas pautas elas vão ser transmitidas através de leis terrenas criadas por homens. Então nós temos que ter uma armadura para esse discernimento, as perseguições que virão contra nós, a igreja de Cristo Jesus. Porque todas essas coisas que surgem, se você não tem um entendimento, um conhecimento, entenda que tudo isso é para agredir a igreja de Cristo. Veja as barreiras que nos colocam, mas os bares estão lotados. As imposições que colocam, mas outros lugares estão ocupados de gente. Leis que elas vêm para atacar a sua fé em Cristo Jesus, o seu posicionamento em Cristo Jesus. Então Paulo está falando de uma armadura para nós nos revestirmos dela, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, mas sim principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, de forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. E aí ele começa então: estáis, portanto, firmes, trazendo em volta. Aí ele começa a falar da armadura, da cintura, a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja, o escudo da fé, para apagarmos todas as setas inflamadas do maligno. Usar igualmente
versículo 17: usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então olhe para esses irmãos. Eu pedi para ele colocar o capacete. Entenda, o capacete, ele é uma proteção da cabeça. Então eu posso bater e ele não sente nada. Entende? Eu vou bater devagar, eu quebro e ele não sente nada. Por quê? Há um capacete protegendo a cabeça dele. E Paulo diz o capacete da salvação. Veja, irmãos, a salvação, a firmeza no entendimento da salvação é um capacete que protege a sua cabeça. E é na cabeça que está 4 pontos dos sentidos, posso assim dizer: audição, visão, olfato e paladar. Existem 4 sentidos somente na cabeça: audição, visão, olfato e paladar. O outro é o tato. Paulo está dizendo então do capacete da salvação. E quando Paulo escreve acerca do capacete, o entendimento que o Paulo tem e ele está tendo não é esse capacete, mas era um capacete de guerra. Ele fala de uma armadura de guerra, de espada, de escudo. Ele fala de um capacete. E cada império, cada exército do seu império, ele tinha o seu tipo de espada, ele tinha o seu tipo de escudo, ele tinha o seu tipo de capacete, a sua vestimenta, o seu brasão. Você vê filmes de época, você vê isso, os seus capacetes, as suas vestimentas. Os vikings, eles usavam os capacetes com chifres. Você pega os homens da cruzada, os cavaleiros templários das cruzadas, eles usavam umas vestes com uma cruz e um capacete com cruz. Então, Paulo está dizendo da importância do capacete. Porque veja, irmãos, eu posso bater, eu posso dar soco, eu posso dar paulada, que o capacete vai proteger. Ele pode cair, se esse capacete tem uma resistência, ele pode cair e vai ser uma proteção. Tanto é que é cobrado isso, a questão de se locomover em moto, o uso do capacete. Dependendo do jeito do capacete, não é aceito. Por exemplo, esse capacete aqui, ele é de frente, de frontal aberto. Isso aqui na rodovia não é aceito, é, Jorge? Esse capacete é aceito na rodovia? Numa viagem em rodovia? Aberto assim? Não existe mais restrição. Mas uma coisa é cobrada, viseira. Tem que se ter viseira, porque a viseira protege agora os olhos, aquilo que você vê. Tem valor? Quando ele foi tirar a carteira, ele tomou bomba porque esqueceu de baixar. Então veja, irmãos, esse capacete, ele tem proteção não só para a cabeça, mas também para os olhos. Já existe irmãos que estão com moto aqui, talvez tenha aquele que tem a proteção
no queixo, na face, aqui na boca, o olfato e o paladar. Então você vê que o capacete, esse capacete nosso, é muito mais fácil de entender. Ele tem uma proteção melhor, porque ele protege audição, ele protege visão. Não esse que não protege nem olfato nem paladar, mas outros aí sim. Entende? Sim ou não, irmãos? Compreende? Então Paulo, ele está escrevendo de um ângulo espiritual, mas também de um conhecimento físico. Ele está falando da importância do capacete. E ele diz que esse capacete é a firmeza na salvação. A firmeza na salvação. Estar firme. A firmeza da salvação. Porque usar igualmente o capacete da salvação. Veja, usai igualmente o capacete da salvação. Vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Versículo 19: orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Mas no versículo 18 ele diz: orai no Espírito. Orai em todas as circunstâncias. Quando você pega ensinamentos, quando você vai estudar hoje, aquilo que hoje nós estamos chamando de cristandade e ensinamento de Babilônia, esses ensinamentos religiosos, existem dois grupos. Existem os sensacionistas e os continuistas. Os sensacionistas é aquele grupo que acredita que não há mais manifestação do Espírito Santo na igreja, que não há mais ministérios dentro da igreja. Eles creem, eles acreditam que não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais oração em línguas. Eles são sensacionistas. Eles acreditam que isso ficaram somente na igreja primitiva, que depois da igreja primitiva acabou. E já há os continuistas, são aqueles que creem e acreditam que há sim o batismo com o Espírito Santo, que há oração em línguas, que há a manifestação dos dons do Espírito. E eu creio e eu faço parte dos continuistas, porque eu acredito na manifestação do Espírito. Eu acredito nele se manifestando na igreja de Jesus Cristo, através dos seus dons. Não que eu manifeste, que eu faça algo para manifestar, mas que ele se manifesta na vontade, no mover e no propósito dele dentro da igreja do Senhor Jesus. Eu acredito ainda. Eu não acredito numa salvação parcial, como creem um grupo, que o Senhor veio para alguns e não veio para os outros. Eu não creio numa graça ilimitada, eu não creio numa redenção limitada. Eu não creio nisso. Eu creio que o Senhor Jesus foi erguido no madeiro, morreu por todos, e todos aqueles que olharem para Ele e o aceitarem como seu Salvador serão salvos. Ele morreu por todos, Ele não morreu só por alguns. Ele morreu por todos, Ele foi erguido no madeiro. Cristo é a oferta do Pai ao mundo, um mundo que jaz em trevas e em pecado. E o Pai então ofertou-o, deu ao mundo, fez Ele ser erguido no madeiro, para que todo aquele, em épocas, em tempos, passado, presente e futuro, que olhar para Ele
e o receber através da mensagem da graça, da mensagem da salvação, e dizer com a sua boca, mas crendo no seu espírito: eu te recebo como meu Salvador, ele é salvo. Porque se com o coração você crê e com a boca você confessá-lo, você é salvo. Eu creio num Cristo erguido no madeiro por todos. Só não será salvo aquele que não olhar para ele, porque foi assim com a serpente no deserto. Aqueles que foram picados pelas víboras. Deus então orientou Moisés: faça uma serpente, empunhe ela, erga ela, e todo aquele que olhar para ela será curado. Todo aquele que for picado e olhar para essa serpente, ele será curado. Todo. Só não foi quem não olhou. Da mesma forma, então, João escreve: assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim também importa que Cristo seja erguido no madeiro, para que todo aquele que olhar para ele, crer nele, será salvo. Ele morreu por todos. Eu não acredito numa obra de Deus, numa redenção de Deus para alguns e para outros, não. Não. Porque eu não sou dos sensacionistas, eu sou dos continuistas. E que quando eu partir e Jesus não tiver voltado, o Senhor levantará quem estiver na brecha, quem estiver diante dele em oração, o Senhor o erguerá, o Senhor o levantará para ministrar, encaminhar e estar com a igreja dele. Então Paulo está dizendo: salvação é uma peça importante na sua armadura. Salvação, o capacete. E eu lhe pergunto: esse é o 12º mês, é o último de 2020. Quantos acharam que iriam arrebentar em 2020? Senta lá agora, irmão, vou te pôr sentadinho ali. Quantos acharam, em 2020 vou arrebentar, né? Fizeram projetos, sonhos, porque acreditaram no ensinamento dos sonhos. Irmão, você precisa sonhar, porque Deus realiza os seus sonhos, porque Deus é sonhador. Deus não é sonhador, irmão. Deus não sonha. Sonho é coisa de quem não tem poder. Quem tem poder projeta e executa. E é isso. Ele tem poder, ele tem plano, ele tem projeto, e ele executa o projeto dele. Agora ele dá sonhos. Ele deu sonhos para José quando ele era ainda um menino. Ele deu o primeiro sonho dos feixes de lenha. Depois ele deu um segundo sonho: o sol, a lua e 11 estrelas. Mas era só 10 irmãos, ele era o 11º. Mas agora ele vê uma 11ª estrela se curvando diante da estrela dele. Porque Deus estava mostrando para ele: você terá mais um irmão. Projeto, as 12 tribos. E o 12º irmão, o irmão de José, Benjamim, do qual surgiu Paulo, da tribo de Benjamim. Deus não é um Deus de sonhos. Quantos disseram isso? Eu vou arrebentar. E chegou um vírus e entrou assolando, arrebentando, empresas falindo, e virou aquela anarquia, não só no nosso país, mas fora dele. E o caos e
E o Brasil só não foi pior. O Brasil só não foi pior. Vocês sabem por quê? Mesmo não reconhecendo, mas alguns reconhecendo da esquerda, eles veem o que o governo fez com a questão do auxílio. Quantas pessoas foram beneficiadas com esse auxílio? E eu vou perguntar aqui, quantos estão aqui nessa casa que estão recebendo o auxílio? Levante a mão. Olha quantos foram beneficiados com o auxílio. Mas veja quantos milhões foram com esse auxílio. Pessoas que arrumaram casa, pessoas que fizeram algum tratamento, pessoas que tomaram um posicionamento com isso. Ei, irmãos, nós estamos vivendo um tempo caótico. E hoje a importância da salvação, o capacete, a proteção, a nossa firmeza em Cristo Jesus, a nossa mente não ser bombardeada. E por que o capacete? Porque Paulo ele escreve, ele fala em alguns textos, ele usa alguns versículos, ele fala de vãs filosofias, ensinamentos heréticos que levam cativo o entendimento, aquilo que é implantado, que é contrário à verdade. Ora, irmãos, e como é difícil você dialogar com uma pessoa, como é difícil você tentar mostrar para a pessoa que está cativa, com a mente cativa no religiosismo, a graça de Deus. É só o Senhor dando entendimento. É uma guerra, porque ela não tem o capacete da salvação. A mente dela está bombardeada. A mente dela está com muita prostituição, com um evangelho prostituído, adulterado. Assim como Satanás fez com Eva. Satanás adulterou a palavra de Deus. Como que foi que é mesmo que Deus disse para você? Não, ele disse que quando eu comer desse fruto eu vou morrer. Não, não é isso não. Não é isso não. Ele não falou isso para vocês, é porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. Por isso que ele falou para vocês não comerem. Nós temos que ter, irmãos, o nosso posicionamento. Então 12 meses se passaram. Como está você diante de Deus? Como você pode chegar agora, no último mês do ano, e dizer como foi sua vida com Deus? Como foi o seu caminhar com Deus? Como foi você diante do papai? A sua vida. Não no prédio, porque no prédio é fácil, aqui é fácil. Eu estava dizendo isso hoje dentro da casa desse irmão para a esposa dele, que é fácil, o bêbado enche aqui, ele dá glória a Deus, ele faz todo o ritual de um crente, ele dá a paz do Senhor, irmão, ele dá a oferta, ele dobra o joelho, ele chora, e é assim. Mas como foi esse ano, a sua vida com Deus, a sua caminhada, o seu posicionamento? Como foi o seu desejo por Ele? Como está ardente a questão da salvação? Ora, irmãos, e esse ano veio revelar, e tem revelado o posicionamento de cada um. O marido com a esposa com o marido. Eu vi agora, se não for fake news, que durante essa pandemia cresceu e pôs lá acho que 17% a separação, o término de casamentos, o de divórcio. Se não for fake news. O posicionamento, irmão, a sua vida com Deus, a sua vida com o Pai, mediante as Escrituras. No que é que você deu mais valor, e no que é que você tem dado mais valor, daquilo que você tem preocupado. Paulo está dizendo: tomai o capacete da salvação, porque se você não tiver o capacete da salvação, agora venha,
Com o capacete você é protegido. Eu bato de cá, eu bato na frente, eu bato aqui, eu bato por trás, eu bato do lado, do lado, e nada. Se você estiver posicionado com o capacete da salvação, você pode receber pancada da direita, pancada da esquerda, por cima, por trás, mas não vai te afetar. Não te afetará no seu posicionamento com Cristo, naquilo que você vai passar, na dificuldade, porque é um evangelho falso. Porque o evangelho de Cristo, irmão, o evangelho é diferente. Ele fala de lutas, ele fala de dificuldades, ele fala de uma vivência nele com lutas e dificuldades. Ele começa dizendo: vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, muitos pegarão vocês. E aí Paulo escreve: aquele que quiser viver piamente diante de Deus, ele padecerá perseguições. E aí você vai para a igreja primitiva, você vê homens que tiveram seus bens confiscados, eles eram prósperos, tinham propriedades, e veio o governo por causa de Cristo e pegou tudo que eles tinham, e eles ficaram sem nada fisicamente, mas eles ficaram com tudo, que é Cristo. Salvação, capacete. Opa, isso aí, eles não perderam a identidade. Famílias que tiveram seus filhos arrancados. O autor aos Hebreus escrevendo, ele fala de mulheres que tiveram seus maridos mortos, outros foram cerrados ao meio, outros, a história fala que famílias inteiras foram julgadas aos leões, para a diversão do Império Romano, que pais viram seus filhos serem decapitados, seus filhos serem lançados para as bestas feras. Isso no passado, mas isso é no presente. A perseguição que está contra os nossos irmãos do Oriente Médio, na janela 040, na África, irmãos sendo perseguidos, mas eles mantêm o capacete. Eles não são mimizentos, não são a geração do mimimi, eles são a geração do eis-me aqui. A geração do eis-me aqui, não a geração do mimimi, mas a geração do eis-me aqui, do posicionamento. Agora tira o capacete, irmão. Vai doer, irmãos? Vai machucar? É isso que tem acontecido. E as pessoas estão machucando com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente fala. Estão sendo agredidas com aquilo que a gente fala. Elas se sentem espancadas, esbofeteadas. Ei, capacete. Usai igualmente o capacete da sal. Preste atenção no que eu vou dizer. Há um entendimento nisso aqui. A salvação não é pelas minhas obras. A salvação é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Porém, sendo salvo pela obra de Cristo na cruz do Calvário, eu produzo obras de salvo. E aonde estão as nossas obras dos salvos?
Onde estão as suas obras dos salvos? A igreja do Senhor. Irmãos, preste atenção. A igreja dele está prestes a ser chamada para um acerto de contas. Que isso, pastor? Isso. Quando a igreja dele for arrebatada, ela passará pelo tribunal de Cristo. A noiva, ela passará pelo tribunal de Cristo. E nós já falamos sobre isso aqui. As suas obras, você não leva nada daqui. Você não leva nada daqui, nem ouro nem prata, mas você acumula tesouros no céu. Jesus disse isso. Por que você acumula ouro e prata nessa terra, onde tesouros na terra onde a traça, ferrugem, corrói e destrói, onde os ladrões minam e roubam? Por que vocês não acumulam tesouros no céu? Mas não, irmãos, capacete. As agressões, as pancadas estão vindo. Os dardos estão vindo. E muitos estão se desesperando. Estão se definhando. Por quê, irmãos? Porque não estão usando o capacete. Há aqueles que já nem acreditam mais que são salvos. Eles se apostatam da fé. Eles abandonam. Eles vão para práticas pecaminosas, levianas, imorais. Entenda, irmãos. Eu disse isso dentro da casa desse irmão hoje para a esposa dele, falando sobre isso. O Senhor me levou até a casa dele hoje. Eu saí para visitar com os endereços. Eu estava num lugar. O Senhor bateu na porta e eu ouvi a voz dele e me mandou na casa dele. Eu entrei, diz ele que até o cachorro, que não dá trela para ninguém, ficou me ouvindo eu falar sobre graça, que ele ficou em silêncio. Fila que é o cachorro? Pastor alemão, que o cachorro dele não cala para ninguém, e o cachorro ficou calado me ouvindo eu falar sobre graça para a esposa dele e para ele, e que eu fui lá dar um conselho, que ele tinha fechado a boca, mas a esposa lá. E eu entrei e levei o recado de Deus sem saber o que estava acontecendo, mas porque o Senhor bateu na porta e eu ouvi: eis que estou à porta e bato. Ele bateu, eu ouvi, eu quebrei meu caminho, parei lá. Usai o capacete. Como foi a sua vivência? Eu não vou nem perguntar o ano, mas como foi a sua vivência agora em Cristo? O que você se apegou? Como você se arraigou em Cristo? Você cresceu mais, orou mais, jejuou mais? Ou você creu nas práticas religiosas? A primeira resposta que eu dei para ele foi: o que você fez diante de Deus foi tudo bobeira. Com essas palavras, sei que você falou para Deus foi tudo besteira. Toma cuidado para não virar pecado, você agredir Deus. A esposa dele me olhou com os olhos desse tamanho, mas ele não. E ela já levantou, falou: opa, continua, que o senhor veio falar é de Deus. Capacete. Como você está vivendo, irmão? Há uma posição. Você está vivendo reclamando? Para com isso. Murmurando do A, do B, do C, do D. Não, irmão. Se posiciona em Cristo. Qualquer murmuração te leva para trás, te trava.
Coloque o capacete da salvação, olhe para o alvo e siga e vá em frente. Se estabeleça. Se estabeleça, irmão, no seu vínculo com o Pai, na sua adoração, na sua meditação, nas práticas espirituais, no jejum. Deixa Deus se mover, porque há uma vontade perfeita dele para mim, para a sua vida. Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Mas às vezes o seu olhar está num ângulo, enquanto Deus quer que você olhe para o outro. Deus está dizendo: olhe para cá, olhe para esse aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá. E sabe para onde Ele manda você olhar? Para o alvo. Olhe sempre para o alvo, da nossa soberana vocação. Olhe. E aí você se limita, você não cria o seu mundo, você se apega a coisas aqui, e aí você se amarra aqui. E daí a pouco você está olhando para o mundo, e você agora começa a se agredir ou agredir a palavra de Deus, porque você começa a contestar, você começa a contestar a palavra de Deus, a posição de Deus, o poder de Deus, assim como é em Malaquias, quando Deus chega para o povo e diz: as palavras de vocês são duras e agressivas contra mim. E eles perguntaram: mas no que? E Deus falou: quando vocês dizem é inútil me servir. Mas quando é que a gente diz isso, Deus, que é inútil servir? Quando vocês ficam olhando para o povo do mundo e dizendo: eles prosperam, eles não dizimem, eles têm dinheiro, e nós aqui dizimem, nós ofertamos, nós servemos Deus direitinho, e olha como é que nós vivemos. Deus disse: essas palavras são duras e agressivas contra mim. E não é esse o evangelho? E não é isso que é ensinado por aí na cristandade? Se você não tem um carro bom, Deus não é contigo. Desgraçado foi Paulo, né? Morou de aluguel no final de vida, vivia de doações. Ele foi um cara desgraçado. Porém foi o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus no novo concerto. O homem que disse, teve o alvará do Espírito Santo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Capacete. Eu sou salvo porque Ele foi erguido no madeiro, e eu olhei para Ele, e eu recebi, eu aceitei como meu Senhor, e a obra dele me redimiu, a obra dele me alcançou. Eu sou salvo pela redenção da cruz. Eu fui redimido por Ele na cruz. Ele levou sobre si os meus pecados, Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si a minha tribulação, porque eu não tinha paz. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Salvação. Eu sei em quem eu tenho crido, mas não só de ouvir falar. As confissões hoje estão só de ouvir falar. Quando Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece, ele dá a capivara dele 3 vezes em naufrágio, apedrejado, chicoteado, fustigado com vara, com fome, com frio, necessidades, em perseguições no meio dos patrícios. E ele vai falando tudo, e aí ele solta a declaração: mas tudo posso naquele que me fortalece. Há um currículo por detrás disso, um currículo que não é bom, porque você olha
Isso não é bom. Apanhar é bom, irmão. Ser fustigado com vara é bom. Ser perseguido é bom. Esbofeteado é bom. Apedrejado é bom. Mas eles consideravam isso ser bom por causa de Cristo. Eles se sentiam honrados, porque apanhavam, iam presos por causa dele. Mas eles terão a sua recompensa, capacete. E Paulo está dizendo: usai igualmente o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas duas coisas estão juntas no mesmo versículo: o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra. Dentro da casa dele, eu falava para a esposa dele: eu vou usar a Bíblia com você. Ela falava algo e eu liberava a Bíblia. Ela falava outra coisa e eu usava a palavra. E ela falava algo e eu usava a palavra. Palavra, porque a palavra tem poder. Nós somos a geração do liberar a palavra, irmão, do nosso posicionar na palavra. Capacete. O meu Redentor vive. Como que você ainda vai continuar levando a sua vida? Da mesma forma, sendo barrado por o que o mundo está produzindo. Primeira coisa que você precisa perder é o medo da morte. Ei, capacete da salvação. Você tem que se libertar desse medo da morte. Se liberte, capacete. Porque se tiver de partir, irmão, parte doente e sem doença. Parte sentado ou deitado, em pé, andando, correndo. Uns partem de morte natural e outras vão para o julgamento. Porque no texto da ceia diz: eu vou parar por aqui. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo assim o corpo do Senhor. Por isso, há no meio de vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se eu me julgar, eu não serei julgado. Mas quando eu me julgo, eu não sou julgado. Porém, se eu não me julgo, eu sou disciplinado pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Para onde você tem ido? Como você tem ido e com quem você tem ido? Existe a geração do eis-me aqui e também a do mimimi. Qual geração você faz parte? A do eis-me aqui ou a do mimimi? Vamos ficar de pé e orar.